Eu queria agora ter o prazer, e aqui estou muito feliz de estar com a presença do deputado federal Daniel Freitas. Bom dia, deputado. Tudo bem com você? Como é que você está? Fala, Marco. Muito bom dia. Que prazer poder estar aqui contigo, com a Adriles, com o PH Araújo, com o Gustavo Lopes e com todas as pessoas que acompanham o Show da Manhã aqui no canal Fio Diário. É uma honra poder estar aqui com vocês. Deputado, a honra é nossa. E aqui eu tenho uma manchete do Metrópolis que envolve um projeto de lei da sua autoria. Eu queria repercutir para você, explicar um pouco para a gente. Deputado quer proibir atletas trans de competir com mulheres no Brasil. Deputado bolsonarista quer proibir que atletas trans possam concorrer no Brasil em competições com gênero que não seja o biológico. E a própria, né, o subtítulo aqui, ele fica confuso, né? Porque ele mistura gênero com sexo, né? Gênero com biológico. E eu sempre gosto de falar que gênero não existe. Existem dois sexos e acabou. Mas o seu projeto, ele entra para debater essa questão e para mostrar que o que está acontecendo agora, a própria Ana Paula Henkel começou uma campanha no final das Olimpíadas, no encerramento, a campanha do X. Ela falou, vamos divulgar, pessoal, porque isso é inaceitável. Um cara entrar num ringue para encher uma mulher de porrada, né? E qualquer outra circunstância, não precisa ser a da porrada, é que a porrada é a situação mais alucinante. E o Imani Khalif ganhou, foi medalhista, e agora está se fazendo de vítima. Falando, eu sou vítima porque eu estou recebendo ataques nas redes sociais. Começou aquele negócio de vitimização. Qual que é a proposta, qual que é o projeto de lei, a essência dele, deputado? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente poder explicar um pouco melhor, mas para isso eu quero fazer uma introdução para mostrar que não é um oportunismo, já que esse assunto está em voga agora após as Olimpíadas, para dizer que eu sou um deputado que defende o esporte desde quando eu era vereador na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Estou no meu segundo mandato de deputado federal, participando da Comissão do Esporte. Tenho várias iniciativas na área do esporte, fomento e acredito que é a saída para essa futura geração. Tem uma lei que está já em regime de urgência, deve ser votada muito rapidamente, que vai entregar a oportunidade para os atletas independentes se tornarem microempreendedores individuais, poder ter a sua conta bancária, ter a parte legal de patrocínios, e espero que essa lei seja aprovada rapidamente. E quando se trata desse projeto, que a gente está propondo alterar a Lei Geral do Esporte, uma lei do ano passado, e nós estamos fazendo essa proposição de alterarmos a Lei do Esporte, a Lei Geral do Esporte, fazendo com que a gente traga justiça. Após tantas injustiças apresentadas aí, especialmente nas Olimpíadas, o projeto propõe algo muito simples e que eu trago através dessa proposta a justiça, nada mais do que a justiça. O que diz? Nós queremos que as atletas XX, que são as mulheres, possam competir apenas com XX. Nós estamos falando de cromossomos. E que os atletas XY, que são os homens, venham a competir apenas com XY. Mas mais do que isso, nós estamos dando a oportunidade de criarmos aí, as federações criarem uma nova categoria para que trans possam competir Exatamente. com trans. Eu acho que é até absurdo a gente ter que usar uma ferramenta legislativa para trazer o óbvio, né? A gente está aqui falando com o Marco Antônio, que é chamado de Superman. Seria muito injusta uma luta do Superman com a She-Ra, por exemplo. Então a gente tem que falar sobre justiça, que é sobre isso que esse projeto trata. Pois é, ô deputado, a proposta do senhor, eu já fiz, mas como eu não sou deputado, eu não tive direito de legislar. Então eu louvo o senhor, porque eu falo isso há 1 ano aqui no Fio Diário. Se eventualmente homens competem com homens, justiça, mulheres competem com mulheres, trans, que eu posso chamar de mulheres, se parecem com mulheres, querem ser vistas como mulheres, tudo bem, mas tem um corpo construído com testosterona. Por que elas não fazem uma liga trans? A questão que eu coloco é exatamente isso. Por isso que eu louvo o senhor. Se uma trans tem vergonha de ser trans, quer ser vista como uma mulher biológica, coisa que ela nunca vai ser, ela está sendo preconceituosa contra ela mesma. Então, eu não faço nenhuma pergunta, é um incentivo ao senhor que você me ajude a disseminar esse princípio. Fazer uma liga trans, meu Deus, é exatamente
acabar com o preconceito, ajudar a fomentar, a acabar com o preconceito que há com eventuais, realmente, pessoas trans. É muito simples. Então, eu só tenho a aplaudir o senhor e me ajuda nesse incentivo. Fazer uma liga trans resolve todos os... Ah, não, mas eu quero competir com uma mulher. Aí você vai perguntar para a pessoa, mas você tem vergonha de ser trans? Você não quer acabar com o preconceito do trans? É a melhor coisa que o esporte pode fazer, e isso pode ser um exemplo do Brasil para o mundo. O senhor não acha? Perfeito, Adriles. É uma pena que nós não temos o Adriles Jorge como deputado agora, nesse momento, que eu tenho certeza que faria uma grande diferença no Congresso Nacional. E quem me conhece sabe que eu não sou nada preconceituoso, muito pelo contrário, inclusive não sou radical, mas eu vejo que essa proposta ela vai acabar com as injustiças. Nós vimos, né, a atleta Imane Khalif, que ela foi considerada XY, inclusive ela foi proibida o ano passado de competir numa competição internacional de boxe, mas depois o COI simplesmente a chamou de mulher e ela ganhou as Olimpíadas. A gente viu a italiana saindo arrasada de lá. Então, eu quero pedir o apoio dos demais parlamentares, sejam eles da direita, do centro e até da esquerda, para que entendam que esse não é um projeto partidário, esse é um projeto que vai trazer justiça e que, a partir de uma criação de uma modalidade trans, todos vão ter a oportunidade de competir em igualdade. Eu acho que uma proposta que nem deveria ser polêmica, apesar de eu estar sendo chamado, né, de misógino, transfóbico, toda essa balaiada aí que a gente já sabe que vai acontecer, e por isso a oportunidade de falar com vocês aqui é muito importante para a gente divulgar exatamente o que está sendo proposto. E todo projeto de lei que entra na Câmara dos Deputados, ele é passível de alterações, de melhorias, de modificações. Então, eu tenho a convicção de que essa discussão vai ser muito saudável e que nós vamos chegar no processo legislativo com um projeto redondo e que vai acabar com essa discussão que nem deveria estar acontecendo. Essa é a grande verdade. Gustavo, você que tem um livro maravilhoso sobre Olimpíadas, você tem uma pergunta para o deputado? Tenho sim. Primeiro, parabéns, né, Dani? Parabéns pela iniciativa. É importante que o tema tá em voga agora, né? Justamente pelo que a gente viu nas Olimpíadas. E se uma coisa que não pode a gente chamar de misógino, tu está defendendo o direito das mulheres, né? As mulheres, durante séculos, né, nos jogos da Era Clássica, elas eram proibidas de participar. Agora, quando começou os Jogos da Era Moderna, em 1896, elas também eram proibidas, elas foram entrar nas Olimpíadas em 1920. E agora, em 2024, era para ser o primeiro ano na história da humanidade em que haveria paridade no número de atletas homens e mulheres. Porém, os homens estão tirando de novo o lugar das mulheres por meio de atletas trans. Então, primeiro, parabéns. E aí eu queria te perguntar uma coisa, se o ano passado, por exemplo, esse ano a gente teve várias modalidades que o COI liberou ou não, a depender de como as confederações atuavam. A Confederação de Atletismo, que é a mais tradicional, né, mais antiga, proibiu. Não, atleta trans aqui não, aqui é mulher com mulher, homem com homem. Então, e isso já aconteceu nos Estados Unidos também, a Liga Americana de Atletismo já proibiu também a participação de atletas trans. Eu queria te perguntar se tu tem conversado com as confederações, como é que tem sido essa articulação com as confederações, porque essa do atletismo, que é a mais tradicional, por exemplo, se colocou muito claramente, não, atletas trans não vão ser permitidos disputando com mulheres. Nós fizemos o projeto de lei justamente para abrir esse canal de diálogo com todas as confederações, que não vejo nenhum tipo de dificuldade, mesmo sem esse diálogo já estar aberto, da criação de uma nova categoria. Inclusive, teve uma situação que estão comparando a Khalif com a nossa Edina Nancy aqui do Brasil. São situações completamente diferentes. Uma nasceu XY, ou seja, homem, e a outra nasceu XX, com alterações hormonais, que inclusive depois fez cirurgias para corrigir isso. Então, é notório que quem nasce XY tem uma força física muito diferente de XY. XY muito diferente de XX. Ou seja, o homem, ele naturalmente ele tem muito mais força que a mulher. Então, acho que esse projeto de lei, as confederações vão entender muito bem, vão contribuir para que a gente chegue no texto perfeito, para que essa discussão se encerre o mais rápido possível. Quero parabenizar a Ana Paula Henkel também, né, pela movimentação que está fazendo, pela campanha que tem feito, e a cada um de vocês que, pelo nosso bate-papo aqui, tem a compreensão perfeita, estimulando esse debate, e tomara que ele aconteça
e seja finalizado o mais rápido possível com sucesso. Eu queria jogar para o Paulo Henrique também, se ele tem uma pergunta para o deputado. Bom dia, deputado Daniel. Parabéns pelo projeto. Meu caro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que vai bem aí ao encontro do que o senhor acabou de comentar. Porque o que nós vemos aí é uma adaptação da linguagem, né? Onde as pessoas são forçadas a tratar os homens como mulheres, até por ordem judicial, e eu entendo que o senhor tenha que se referir dessa forma até por conta do decoro da casa, né? Agora, o que nós estamos assistindo também vai ser uma tentativa de tentar pegar exceções, como a que o senhor colocou, como a regra no geral. Quando esse debate for aí posto no plenário da Câmara, quais são os meios, né, que é possível a população apoiar, ou até mesmo aqueles que têm condições de dar aí um apoio técnico, seja na parte legislativa, seja na parte da medicina, poderia fazer para contribuir com o projeto, que talvez aqui nós temos uma audiência muito grande, tenha pessoas que estão aptas também a auxiliar para que esse projeto ande, né? Bom, eu não sou médico, mas naturalmente esse projeto de lei teve todo o embasamento em estudos científicos da medicina. Então, eu trago através desse texto aqui que pode e deve ser melhorado na Câmara dos Deputados, estudos científicos. Então, eu acho que as confederações vão contribuir em relação ao que se pode fazer para que isso acelere na Câmara dos Deputados e tenha um final feliz. Político só tem medo de uma coisa, que é de gente, que é do povo, né? Ele é aprovado ou ele é reprovado. E hoje nós temos aí as redes sociais, muito cerceadas, inclusive, ultimamente, especialmente para nós, deputados da direita, mas o envolvimento da população, a comunicação bem feita, como é o caso de vocês, todos esses fatores vão fazer com que esse debate ele não desvirtue, e se desvirtuar, que ele ganhe força para o lado certo, para que a gente chegue no final desse processo com um final feliz, com um texto aprovado e que traga, de fato, a justiça para o esporte brasileiro. Tem um último ponto que eu queria repercutir aqui com você, deputado, que envolve a maneira como esse debate ele acaba sofrendo com muito ruído. Depois a gente pode até estender para depois da entrevista, mas eu queria colocar esse link do... Olha, é uma situação, e eu sempre falo isso, né? Eles querem, a esquerda militante, os neomarxistas, eles querem causar constrangimento. Quando eu falo que Imane Khelif é um atleta do sexo biológico masculino, certo? Isso. E daí, ele já se colocou aqui como vítima. Então, deu uma entrevista falando que os obstáculos geraram motivação para sua vitória, falou que foi vítima de campanhas intensas de bullying e acrescentou que conseguiu superá-las com a graça de Deus. Parece que deu queixa também na França. Uma queixa legal foi apresentada, alegando que sofreu assédio online, incluindo uma campanha de abusos misóginos, racistas e sexistas. E ainda fala que vai descansar por alguns meses e depois vai discutir com a equipe o que farei e se há outro caminho no boxe. Provavelmente você vai sentir essa repercussão, esse ruído todo, né, durante a tramitação de um projeto de lei como esse. Mas é importante frisar que, e daí eu queria ouvi-lo a respeito disso, né? Como que o pessoal da direita consegue... Porque o pessoal, eu vejo que erra muito na comunicação. Tem medo de falar, às vezes, o óbvio. Entendeu? Aqui ninguém tem nada pessoal contra Imane Khelif. A gente pode até fazer... Só deixa eu concluir, Adriles. É que eu acho até errando também. Só deixa eu concluir. É que eu acho até errando um pouco também. Tudo bem, mas deixa eu concluir para você falar se eu estou errando ou não. Não tem nada pessoal contra pessoas que têm disforia de sexo, etc. Mas eu tenho uma coisa pessoal contra quem se aproveita disso para ocupar espaços que não são deles, que são das mulheres. Então isso tem que ficar muito bem colocado, deputado. Por que eu acho que você está errando também, Marco Antônio? Quando você fala simplesmente que a Imane é um homem, aí você cria uma situação que não tem a complexidade necessária. A Imane é uma pessoa intersexo. Ela não tem, vamos ser bastante claros,
ela não tem pênis, tá? Mas ela tem gônadas, saco, bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal, que é uma pessoa que sofreu com uma anomalia genética, por óbvio, ela deve ter tido um sofrimento imenso, então tem uma carga emocional muito grande nela, essas gônadas fazem com que ela tenha, aí sim, aí você tem certa razão, um corpo produzido com testosterona de homem. Então ela tem a força, a destreza, a velocidade, a musculatura de um homem. Só que é claro que ela, aí sim, é uma coisa complicada. Ela se aproveitou, fica ruim falar isso, muito ruim falar isso, eu sei. Ela se aproveitou dessa anomalia genética que ela tem, assim como a outra atleta parece que tem um problema parecido, para se colocar como atleta mulher. Então, se é intersexo, eu vou escolher ser mulher no esporte porque eu vou receber vantagens. Agora, quem deveria fazer isso e não fez é o Comitê Olímpico. Quem fez isso de maneira ética foi a Associação Mundial de Boxe, que falou, olha, ela tem cromossomo XY, ela tem musculatura de homem. Ela não tem pênis? Não tem. Mas ela é um homem do ponto de vista estrutural. Então, assim, uma coisa é ser solidário. A questão da anomalia genética da menina, do cara, do menino, não sei, do intersexo da pessoa. Outra coisa é não perceber que ela se utilizou dessa situação para colocar como mulher e ter vantagem sobre mulheres. É muito simples assim. Por isso que eu acho que o Marco falou bem, o Adriles complementou muito bem, por isso eu entendo que esse projeto ele vem a calhar, porque nós estamos tratando exatamente do cromossomos, o que faz a diferença entre a força física do XX para XY. Né? O homem, que é o XY, naturalmente tem uma carga genética que faz com que seja mais forte. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho injusto que ela não tenha o seu espaço no esporte. Ele não tenha o seu espaço no esporte. Temos que criar uma nova categoria para que todos tenham a oportunidade de competirem em igualdade entre si. Eu acho que esse projeto tem tudo para dar certo.